Oi. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Oi, Monique. Tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Oi, Daniela. Tudo bem? Pessoal, a gente entrou um pouquinho atrasado hoje, porque o combinado seria entrar lá no perfil da doutora Luciana, mas eu acho que ela está com alguma instabilidade na conexão e ainda não entrou, tá? Então, a princípio, a gente começa por aqui e conforme for... Tá de saco cheio da quarentena, Monique? Tá todo mundo. E conforme for, a gente entra e sai, sai e entra novamente, tá bom? Essa live, a princípio, ficaria pra gente falar um pouquinho sobre os orgasmos femininos, sobre toda essa construção, né? E sobre as nossas queixas sexuais. Esse é um assunto bastante pertinente, né, para a doutora Luciana, e ela tinha sugerido da gente mesclar um pouquinho com as questões do sexo tântrico, já que a gente está na semana do Dia dos Namorados. Tudo bem, gente? Então a gente mescla um pouquinho essas informações, tanto das queixas sexuais femininas, sobre o orgasmo feminino e a visão do sexo tântrico, como isso poderia ajudar casais ou você individualmente com técnicas para melhoria de desenvolvimento do teu corpo. Vamos dar mais um tempinho. Eu não sei se a doutora Luciana vai conseguir entrar nessa live. Tô aguardando, esperando que ela veja minha mensagem lá no perfil dela, para ver se ela consegue entrar aqui. Tá? A princípio ela ainda não chegou nessa live. Tô monitorando ela. E a gente vai batendo um papo um pouquinho sobre isso até que ela chegue. Tá bom? Bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Vivian, conhecida como Prei Navina. Eu sou terapeuta tântrica, trabalho com homens e mulheres para desenvolvimento pessoal e para questões relacionadas a queixas sexuais, disfunções sexuais. Esse é um dos objetivos assim, principais do meu trabalho, né? A gente trabalha com desenvolvimento, com técnicas, com cursos individuais e técnicas para casais. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje também, esperando aí semana dos namorados, né? Para todo mundo ter mais uma ferramenta, tá? Vamos dar só mais um tempinho, chame os amigos. Veja para quem essa live vai ser importante, ok? Manda a galera para cá, a gente vai dar mais um tempinho, aguardando a doutora Luciana chegar por aqui. Vou mandar mais uma mensagem para ela, mas ela por enquanto tá fora da internet. Vamos ver se ela aparece. Médico, então tudo é um pouquinho imprevisível, né? Então vamos aguardar que ela entre aqui no decorrer desse nosso bate-papo. A minha intenção de fazer essa live hoje foi para que fosse um pouquinho mais voltado para as nossas experiências, né? Para experiências femininas. E todo esse nosso desenvolvimento dentro do Tantra faz com que a gente abra esses canais de percepção para a gente ter o prazer de modo diferente do que a gente está habituado dentro do sexo. Como funciona essa dinâmica? Muitas vezes o nosso sexo é muito corrido, muitas de nós, mulheres, a gente não se toca, a gente não se masturba, não desenvolve uma percepção maior do genital e nem do corpo como um todo, né? Para o objeto do prazer, o nosso prazer fica muito focado no genital e a intenção é realmente expandir essa percepção para além do genital, né? Então, como são a nossa percepção de prazer hoje, os nossos orgasmos hoje? A gente tem um estímulo que é sempre muito focado na região genital, né? O nosso sexo é mais baseado nisso e não no corpo inteiro. E a gente acaba desperdiçando uma possibilidade de sentir multiplamente, porque a pele humana, né, é o nosso maior órgão e ele é extremamente sensitivo a partir do momento que você explora
né, o toque? Quando foi a última vez que você se tocou, percebendo o que esse toque passaria dentro do teu prazer, né? O que ele colocaria para fora em relação ao desejo. A gente fala um pouquinho sobre, eu tenho uma baixa libido. Falta pra gente um estímulo consciente, né? A gente tem um estímulo muito rápido, muito corrido, sempre, baseado no prêmio final, que é um orgasmo ou uma ejaculação. E acaba esquecendo que toda a trajetória do prazer é muito mais saborosa, é muito mais gostosa do que a etapa final, do que o orgasmo em si. Então, para essa construção de orgasmo, o que a gente precisa na realidade? Você precisa do desejo inicialmente, você tem que estar com vontade, né, daquilo, seja de se tocar sozinha, seja do sexo com o parceiro ou da própria masturbação a dois, né? Você precisa ter esse desejo, primeiro de tudo. E Vivi, eu não acordo com desejo. Ninguém acorda. Mas a gente busca criar elementos no nosso dia a dia, seja com uma mensagem para o gato, seja com a maneira que a gente se expressa, né? Para criar elementos para uma noite a dois, uma tarde com um pouco mais de estímulo, e não necessariamente precisa ser só um sexo penetrativo, né? A gente despreza muito, na realidade, todo o toque, toda a trajetória para focar somente na penetração. E nós, mulheres, acabamos perdendo muito isso, né? Com isso. A gente acaba não tendo o tempo suficiente, né, para buscar uma construção de prazer. Primeiro que a gente fica aguardando que o desejo apareça de um momento para o outro, e realmente isso não acontece, isso não existe com ninguém. Tu pode estar com a tua testosterona lá no alto. Se não houver uma construção, esse desejo não vem simplesmente. Então, para que a gente tenha um sexo ou uma masturbação mais prazerosa, o ideal é que você tenha o desejo, tenha vontade de que isso aconteça, primeiro de tudo, se estimule. E aí, como faz um estímulo consciente para buscar aquele prazer mais profundo? Né? A gente fala de um grande percentual de mulheres que não tem orgasmos e sequer sabe o que é um orgasmo, né? A gente não tem essa abertura para falar, para conversar a respeito até pouco tempo atrás. Hoje ainda se fala um pouco mais com as amigas, mas me sinalizem aqui se alguém já perguntou para uma ginecologista, para sua médica, o que é um orgasmo. Como é que eu sei se eu tive um orgasmo ou não? Falta um pouco essa informação. Então, o ideal é você se tocar, buscar conhecer teu corpo, observar como ele responde a cada investida de movimento, de toque, sendo ele sutil ou um toque com mais presença, né? Um toque mais pesado, e verificar como funciona para você. Né? A gente fala muito de que nós não temos orgasmos vaginais. Realmente, o canal vaginal, ele tem uma percepção muito pequena, só com a fricção do pênis não é suficiente, mas dentro desse canal você tem acesso a outros pontos, né? A gente fala do ponto G, que é o estímulo nesse ossinho pubiano feito por dentro do canal vaginal em direção ao clitóris. Eu falei isso em outras lives anteriores. A gente tem o estímulo das glândulas, vou até pegar, eu trouxe a minha Uni para vocês verem de novo. A gente tem o estímulo das glândulas de Bartolini, que também proporcionam a construção. Não que você vai ter um orgasmo com estímulo das glândulas, mas aqui começa uma construção, né, baseada nesse desejo, nessa vontade que você já teve e no estímulo. Então, a gente despreza demais o corpo e foca só no genital. Porém, a gente foca só aqui, né? A maioria das vezes, você sabe onde funciona, vai lá no ponto certo e se estimula. O convite para você construir orgasmos melhores sustentados é você estimular toda a região genital, não só o foco no clitóris, né? Estimular toda a região
e perceber, Vivi, tive uma tentativa hoje e não foi tão prazeroso quanto eu imaginava. Ok, você está abrindo o teu canal de percepção. Então, assim, não se cobre tanto, né? Estimule, busque esse ganho, né? Descobrindo o que é bom para você, qual é o toque que te favorece, qual é o toque que te desperta melhor, né? Busca isso e não se frustre se você não conseguir de uma primeira vez. É natural, você está conhecendo, é como aprender um instrumento novo. Vai tocar violão, vai sair um barulho, mas não vai ser o barulho perfeito, não vai ser a nota perfeita ainda. Com o orgasmo é a mesma coisa. A gente costuma dizer que o orgasmo, ele é uma construção mental, né? Ele vem do cérebro, só que ele reverbera em todo o seu corpo. E você precisa estar com esses canais abertos, perceptíveis, né? Sensíveis ao toque. E você só ganha isso de verdade com o estímulo dessa região. Então, busca se conhecer, vai construindo essa ligação de você com a tua Ioni, você com a tua região de maior prazer aos poucos, sem se cobrar. Eu não sei se vocês viram nos posts dessa semana, eu fiz uma enxurrada de posts a respeito do orgasmo. O nosso orgasmo, ele não é só genital. A gente tem orgasmos múltiplos que acontecem com espasmos em todo o corpo. A gente tem orgasmos desenvolvidos a partir do toque no seio. Mulheres são muito sensíveis, algumas mulheres são muito sensíveis e realmente conseguem ter uma construção de orgasmo só com toque no seio, né? A gente falou do canal do ponto U, né? Que é o estímulo ali do canal da uretra, que também gera um prazer absurdo e é uma possibilidade de algumas mulheres ejacular. Tamanho, desenvolvimento sensorial da região. Vivi, mas eu toquei essa região e não senti nada. Ok. Da primeira vez, da segunda vez, pode não acontecer nada, mas uma terceira pode rolar. Então não se cobre. Primeira meta para se atingir o orgasmo é relaxar. Relaxar o corpo, relaxar a mente e esperar de verdade que esse corpo, né, flua, responda ao teu estímulo, tirar esse mental do foco real de alcançar o orgasmo. A partir do momento que você fica obcecada nisso ou em qualquer coisa, acaba tirando a atenção do corpo e ficando só na mente. Então busca estar no momento presente, seja na tua masturbação, seja no sexo, sem se preocupar com fator algum além do sentir, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir pra gente. Kelly, eu já mandei uma mensagem para ela, pode ser que ela não tenha visto realmente, pode ser que ela esteja no PC, eu não sei te dizer. Ela não entrou aqui ainda. Eu sinalizei para ela lá que a gente está ao vivo aqui no meu. Vou mandar para ela de novo para ver se ela consegue, mas ela não tá nem online. Então, assim, nem tô visualizando ela na realidade. Aparece para mim aqui quem tá online, ela não tá online. Não sei se ela confundiu o horário de 8 com 9, mas a gente segue falando. Em relação a orgasmos energéticos, vocês leram a respeito disso? Alguém parou para ver esse post durante a semana? Eu repliquei um texto falando a respeito de orgasmos energéticos e surgiram várias perguntas. Mas o que é isso? Muitos de nós podemos já ter tido essa sensação dos orgasmos energéticos. Oi, Laís, tudo bem? Muita gente já teve essa sensação e o melhor que eu posso te descrever é quando a sensação desse orgasmo é quando você não tem controle de nada, sabe? Muitos de nós já sentimos algo semelhante nas primeiras vezes que você vai transar com alguma novidade, né? De você sentir pernas muito trêmulas, queixo trêmulo, ou a expressão, essa região superior aqui, ela realmente sacode involuntariamente. São orgasmos muito mais potentes, muito mais fortes,
que alguns de nós sentem com mais facilidade e os outros nunca sentiram. Não é um problema, tá? A gente consegue desenvolver esses orgasmos relaxando, se conhecendo melhor. Não, Vitor, não são não. Eu já te respondo. Se conhecendo melhor a respeito da questão dos orgasmos energéticos e liberando os campos. O que são campos? A gente fala dentro do universo holístico dos pontos de energia que nós temos, né? Os nossos chakras. Parece uma coisa de outro mundo, um papo bobo, né? Para quem não tá muito ligado nesse campo mais holístico, esses chakras, eles são pontos de energia que a gente tem no corpo. A gente tem 7 chakras principais, mas existem inúmeros. O pessoal do yoga chama de nadi, são vários campos de energia. E de verdade, é muito perceptível quando você tem um desenvolvimento de orgasmo, né, a construção desse orgasmo, como ele fica travado em algumas regiões. Então, tem pessoas que têm um orgasmo muito focado no quadril e aquela sensação não sobe. Tem gente que fica com aquela sensação presa aqui no peito, na garganta. É como se fosse você imagina uma força muito grande do quadril para cima, subindo, mas que fica travada em alguma região. Quando essa energia fica travada em alguma região, o que a gente faz é trabalhar energeticamente para abrir esses campos. Algumas pessoas se abrem com mais facilidade, tem gente que se entrega muito, e outras ficam um pouquinho mais condensadas, mais densas, né? E acaba não abrindo. É aos poucos mesmo, é começar a conhecer teu corpo e ir se permitindo ponto a ponto. O Vitor está perguntando aqui sobre a questão dos orgasmos múltiplos. Não existe um botão mágico, não tem um ponto anatômico específico, não. Há uma construção, né? Uma liberação de energia que não te trava, né? Abrindo esses campos. Os orgasmos... Olha o meu cabelo branco, gente. Os orgasmos múltiplos, eles são um descontrole do corpo. Ele aumenta tamanho a sua percepção, que você tem orgasmo no braço, na coxa, na batata da perna, no rosto, você tem espasmos assim, aleatórios em várias regiões que não são só a genital. É uma pulsão assim que reverbera, sai do genital e se expande de verdade, mas não existe um ponto específico, né? A gente tem a possibilidade de sentir com estímulo no pé, por exemplo, né? A gente tem trabalhos de desenvolvimento que permitem, inclusive, homens que não conhecem orgasmos múltiplos a desenvolverem isso, né? O orgasmo, ele é um aprendizado, é uma abertura de consciência, como eu posso explicar para vocês? É um treinamento de verdade. Pode ser que isso não aconteça numa primeira sessão, ou numa primeira vez que você se toca, ou numa primeira vez que você faz sexo com alguém, mas de verdade você vai abrindo esse teu campo sensorial, melhorando a tua entrega, aumentando a sua entrega e permitindo o teu corpo de sentir cada vez mais. Eu gosto de fazer um exercício com os meus clientes, depois de algumas sessões que a pessoa não tem nenhuma questão voltada para disfunção sexual, nenhuma queixa sexual. Ela veio para conhecer o Tantra, veio para perceber o corpo dela de outra maneira. Eu gosto de deixar, para quem já está num desenvolvimento, depois de uma terceira sessão, eu gosto de deixar a pessoa 20 minutos respirando sozinha, nua, sem tocar nessa pessoa. A nossa sessão geralmente tem 2 horas. É muito notório a construção da carga dessa energia, o aumento dessa carga, porque o teu corpo vai ficando tão aberto, tão sensitivo, que o fato de respirar e de colocar energia para dentro já te mostra a construção do orgasmo. E é muito incrível, porque embora você esteja deitado, respirando com consciência, você percebe os espasmos começando a se moldar em algumas regiões, né? Principalmente no abdômen. Fica muito mais simples, muito mais visível de você sentir, mesmo só respirando, sem ninguém tocar no teu corpo. Então, eu costumo dizer sempre, o orgasmo, ele é realmente o desenvolvimento.
é preciso treinar para você obtê-lo. E é treinar com consciência, tá? No estado presente daquela sensação, né? De você observar, né? A sua cabeça, a sua mente é muito poderosa, ela trabalha pra caramba. Mas se você conseguir dominar essa mente para ela trabalhar a teu favor, tanto no sexo quanto na masturbação, essa construção é possível. Ó quem chegou aqui. Oi, doutora, tudo bem? Vamos entrar aqui ou a gente parte pro teu perfil? O que você acha? Tudo bem? Ah, tranquila, peraí. Deixa eu te colocar aqui. Quer entrar aqui ou a gente entra lá, Luciana? Imagina. A gente tá tentando conectar, tá, gente? Só um minutinho. Ah, você quer ir às 21 no seu perfil? Todo mundo topa, gente? Imagina, sem problema nenhum. Confundir horário sem problema. Eu entro com você então às 21. Pode ser? Galera, vocês querem ficar aqui? Beleza, Luciana. A gente se encontra às 21. Quem quiser continuar aqui, eu prossigo. Senão a gente se encontra lá no perfil da Luciana. Vocês que conduzem. A gente termina de falar aqui um pouquinho sobre essas construções do orgasmo, sobre essas questões, e depois a gente passa para lá, fala um pouquinho mais de orgasmo e de sexo tântrico. Beleza para todo mundo? Para mim, perfeito. Lucy, se você quiser, eu tô lá às 9, tá bom? Sem problema algum. Tá bom, vou prosseguir aqui, Camila. Ok, Marcos, beleza, Xande, continuo. Então, falando dos campos de expansão do orgasmo, tudo é um treinamento. De verdade, colocar teu corpo a se observar vai te permitir, inclusive para você, homem, tá? A gente, mulher, peca muito em não se masturbar, mas o homem ainda se masturba com a finalidade de atingir um objetivo final de imediato. Se você quiser testar, sim, o Milton, os orgasmos múltiplos é realmente a continuidade do estímulo. É você não se masturbar, não fazer um sexo correndo com o objetivo de ejacular. Para a mulher, quanto maior o estímulo, a gente não tem período refratário. Teve um orgasmo, ejaculou, a mulher consegue continuar nessa construção do prazer sem cansar. A mulher não perde a ereção, né, do clitóris, a gente continua com o clitóris entumecido. Há uma redução, o formigamento ele é um efeito, sim, do orgasmo. Essa é o que a gente tem mais próximo da sensibilidade que o homem tem na glande. A gente também tem essa sensibilidade, Bruna, tanto no energético quanto no orgasmo normal, tanto no múltiplo. Porque quando a gente fala de orgasmo múltiplo, você vai sentir os espasmos na vagina, na vulva, você sente aquela contração dos anéis vaginais, eu já mostrei aqui para vocês, os nossos anéis, eles abraçam assim o pênis, e quando você não tá se masturbando, ou não tá numa relação, se você estiver se masturbando e colocar esse dedinho assim na porta do canal vaginal, você vai ver que o espasmo, a contração muscular desse canal vai fazer esse dedinho seu ser quase sugado, de tão forte que é. Então, quando você tem esse pico de orgasmo, e formiga também, várias outras partes do corpo, várias sensações são características do orgasmo. Contrações, tremores, né? O formigamento, dormência. Quem não já se estimulou e ficou dormente? A vibração, né? Quem se estimula, por exemplo, mulheres que se estimulam com um vibrador, sentem essa vibração depois que você desliga o vibrador. Você acaba expandindo cada vez mais essa sensação.
né? Então, essas coisas ainda ficam, essas sensações ainda ficam no teu corpo. Quando a gente fala de orgasmos para o homem, né, que tem uma carência de prolongar, né, essas sensações e não termina elas quando ejacula, né? Fatalmente, quando você ejacula, o homem ejacula, ele realmente tem esse período refratário e ele nem quer mais nada, nenhum estímulo. Oi, doutor Roberto, tudo bem? Não quer nenhum estímulo. As mulheres não. A gente tem um campo maior, né? O parquinho é muito maior para você se estimular. A gente tem, não tem período refratário. E se você fez o estímulo em uma região da Ioni, seja no sexo, seja na masturbação, se você fez estímulo em um ponto e ele te gerou uma carga suficiente para uma descarga orgástica, você só não precisa brincar aqui mais. Você parte para outra região e constrói novamente. Há estímulos, há períodos de estímulos que você entra num platô de orgasmo. Então, você imagina aí um gráfico subindo uma escadinha. Em alguns momentos, o teu orgasmo chega aqui, ó. Você tem uma carga e você não cai para cá para começar tudo de novo, como acontece com o homem quando ele ejacula. Você tem uma carga, sobe e às vezes você estaciona nesse platô. Você tem um orgasmo, 2 orgasmos, 3 orgasmos. Intensifica o estímulo, aumenta o campo do estímulo. Você está falando de estimular somente a vulva ou o clitóris, mas você tem seios, você tem nádegas, você tem coxa. Confunde essa mente, confunde esse corpo e permite você sair desse platô de orgasmo e subir um pouco mais. Entende? Essa é a construção de você se sentir múltiplos orgasmos, porque você não está mais focado num ponto só. O orgasmo ele é mental, então você vai confundir tanto a mente com vários estímulos no corpo que qual é a maneira dele liberar essa tensão, gerar um relaxamento? É o pico de orgasmo. Explode aquela pressão, aquela panela de pressão e volta a ferver. Esquenta de novo e vai explodir novamente. Qual é a dificuldade para o orgasmo masculino? A panela de pressão pega a pressão e já era. O homem não faz um estímulo, por exemplo, tanta taoísta, eles retêm a ejaculação. Então, na iminência de você, homem, ejacular, você pode reduzir o estímulo, diminuir a intensidade, construir um pouco mais, mudou, mas sem pensar na conta para pagar, sabe? Sem tirar o foco da tua atenção e se estimular novamente. Dentro do sexo, o casal pode fazer a mesmíssima coisa. Imaginou que já está na iminência do orgasmo, da ejaculação masculina, retarda isso, prolonga um pouco mais para você ter aquela sensação que você tem da ejaculação por muito mais tempo. Aquela inevitabilidade que o homem sente pré-ejaculatório, ela pode durar 40 minutos, 50 minutos. Numa sessão de desenvolvimento de massagem tântrica, a gente trabalha com esses tempos, né? Pacientes que têm questões de ejaculação precoce, a gente trabalha esses pacientes também. Mulheres que nunca tiveram o orgasmo, um orgasmo sequer, a gente trabalha a percepção desses pontos, né? A gente está falando aqui da vulva, por exemplo, que tem só o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, né? Fora grandes lábios, pequenos lábios, seios, estímulo no abdômen, estímulo no glúteo, estímulo na coxa. Então, há um campo enorme para você despertar prazer em homens e mulheres. A gente aqui acaba desprezando isso, né? Então, focar nessa trajetória é mais interessante, mais importante do que no objetivo final, né? Na questão de buscar aquele orgasmo, porque eu estou pensando nisso, quero isso. Essa preocupação já te tira 50% do processo. A partir do momento que você mentaliza, tipo, estou quase chegando lá, tu embarreirou 50% da sua percepção sensorial. Tá? Então, no próximo estímulo, busca homens prolongar
essa sensação para não ejacular naquele momento, espera um pouco mais, seja com a parceira ou sozinho. E mulheres, estimulem passando daquele incômodozinho do estímulo. Para mulheres que usam vibradores, que intensificam o sentir com o vibrador, passa daquela zona de conforto, né? Aquela zona conhecida, permite o corpo sentir um pouquinho mais, usa a contração ao teu favor. A gente pode contrair períneo, contrair a musculatura vaginal para aumentar essa sensação, para essa sensação subir, né? Quadril acima. E permite o corpo sentir de modo diferente. Alguém tem alguma pergunta? Eu falei aqui da pergunta questão do formigamento, né, Bruna? É uma sensação, principalmente na região vaginal também. O clitóris até não fica com esse formigamento, não. Ele fica mais pulsando, mas a vagina, sim, a vagina geralmente fica com esse adormecer. Mesmo medicado, né? A terapia ajuda demais na ansiedade. Demais, demais. Eu tenho pacientes economistas, para você ter uma ideia, que fazem com frequência sessões matinais, né? A gente faz atendimento pela manhã, 8 horas da manhã, primeiro horário, para conseguir ter uma calmaria no dia. Mas tudo isso, Vitor, para pacientes com ansiedade, mais do que a questão hormonal, né, da brincadeira que esses hormônios proporcionam para o homem, é a importância da respiração. Todas as sessões tântricas, a gente insere esse paciente num estado de meditação. Para nós, o sexo tântrico é pura meditação. A gente não tem mais o foco tão grande no erotismo, na sensualidade, na performance. E a gente entra mesmo num estado de meditação com o corpo. Voltar para a respiração circular é uma das técnicas que a gente utiliza para quem tem estados de ansiedade. A ejaculação precoce está muito ligado com esses casos, né, de ansiedade. E costuma ser muito benéfico, porque primeiro que devolve a confiança do homem em fazer um estímulo focado num trabalho de desenvolvimento que permite ele a expandir e não ter a responsabilidade da ereção extremamente prolongada, né? E nem vai causar uma depressão se aquele estímulo inicial naquele estímulo inicial, se ele tiver uma ejaculação, a nossa sessão não para por isso, tá? Há uma meta de controle pessoal para o homem dentro dessas sessões que permitem ele a ter de volta o controle das suas sensações, né? O objetivo ele é todo esse, fazer com que esse indivíduo tenha o controle das sensações do corpo. E Roberto, é uma meditação de verdade. Depois, é engraçado, né? Que ninguém fala isso, mas pro Tantra, todo esse toque, toda essa percepção que você gera no corpo do outro, não tem erotismo. E aí, você, né, numa educação como a nossa, que você toca o corpo e que sempre é sexual quando você toca o corpo, você não tem noção do quanto você induz o outro no estado de meditação, que hora ele nem percebe que está acordado e que está sendo estimulado, embora o corpo produza muito o retorno desses estímulos, né? Então, de verdade, é uma meditação. O sexo tântrico, para nós, é uma bela meditação, né? E não é uma meditação parada, né? É uma meditação com movimento, com integração, com estado de presença. É uma meditação porque é consciente, né? Então, o ganho é muito bom, é muito grande, de verdade, porque você acorda o corpo. Eu posso passar horas aqui falando a respeito disso, porque, de verdade, para mim, fez todo sentido quando eu parei para observar o meu corpo e o do outro nesse estado de presença. E realmente vira uma grande meditação. Só um minutinho, Cássio. Todas as vezes que interrompe o estímulo, a sensação para. Porque você tá focado no mental, não?
você está focado no mental, porque qual é o trabalho que a gente faz quando trabalha com o homem? Focar na respiração. Observa, homens e mulheres, tá? Observa se quando você está na iminência de sentir aquele ápice de prazer, aquele êxtase, você não para de respirar. Né? A primeira coisa que a gente faz involuntariamente é parar de respirar. Se você der uma respiração bem grande, eu já ensinei aqui outras vezes, né? Puxa bem o ar pela boca. Você expande essa sensação e sai só da questão genital. Você começa a sentir o prazer. Você imagina que você está com prazer condensado só na região do pênis. Então, qualquer estímulo que você tenha no corpo não reage a nada, porque você está sentindo só no pênis. A partir do momento que você desenvolve essa sensação no corpo inteiro, qualquer local que você toque, ele vai tirar a atenção daquele genital e gerar atenção para o estímulo onde ele está acontecendo de verdade. Por isso que quando a gente trabalha com o desenvolvimento, os orgasmos são super conscientes. Eu tenho clientes minhas aqui que a gente fala no meio da sessão, olha, respira, né? Tem paciente meu aqui que pode confirmar isso. Respira, puxa o ar, não trava a respiração, porque senão você bloqueia. E aí, em que estado você entra? No estado mental e não no estado sensorial. Você, putz, estou pensando, vai chegar. É um controle, é natural, né? É natural esse controle para a expansão do orgasmo, para te desenvolver melhor. A mulher, ela fica muito preocupada, tipo, ai, será que eu já tive um orgasmo? Tá chegando, vai acontecer. Bloqueia 50% aí da capacidade de sentir. Então, de verdade, não entra nesse estímulo com o objetivo de chegar. O chegar é só um bônus. E aí, quando ele se transforma, esse chegar se transforma num bônus, Rafa, respirar é tudo. Quando esse incentivo de chegar ao orgasmo vira só um bônus, você não percebe o tempo passar. Você, em sessões, principalmente, poxa, já acabou. Sim, é assim que acontece. O estado do tempo, o tempo voa, porque você está tão imerso em você está tão consciente do teu sentir, que faz toda a diferença. Né? Eu faço sessões longas, eu tenho clientes de desenvolvimento que conseguiriam facilmente ficar 3 horas numa sessão de estímulo sem a necessidade de ejacular. Ah, gente, eu não estou falando de 3 horas fazendo um estímulo só genital, não. Tá? A gente fala de respiração, a gente fala do toque sensitivo no corpo para despertar os orgasmos, para criar os orgasmos antes de colocar a mão no genital. Esse tempo que a gente tem nas sessões, a nossa sessão é toda pautada no tempo. Esse tempo do respiração e ser tocado leva em torno de 40 minutos. Né? Muitas vezes eu deixo clientes que já estão muito habituados 20 minutos respirando só para ele gerar uma carga no corpo e o estímulo sensorial na pele mais 20 minutos. Então, respira na hora H, mas é difícil. Mas tudo é treinamento, né? Tudo é treinamento. Facilita para você mudar uma posição para não ter, para ter um pouco mais de controle. Usa isso, conversa com a parceira. Olha, eu quero ficar um pouco mais. Vamos tentar uma posição que facilite uma construção de orgasmo para os dois, sem que haja a ejaculação para o homem. Experimentem isso, que vocês vão ver que o ganho é incrível. E às vezes você fala assim, caramba, eu não imaginei que fosse ficar 2 horas aqui, 3 horas aqui, e fica. É muito fácil prolongar esse prazer. A gente faz o sexo correndo. E aí nós, mulheres, acabamos sendo inúmeras vezes prejudicadas nisso, né? A gente fica muito preocupada com o objetivo de ter um orgasmo e acaba deixando de sentir. Né? Rogério, o diálogo a gente sabe, né? A gente sabe, o Rogério também é terapeuta, tá extremamente habituado a trabalhar com mulheres e as nossas sessões muitas vezes são faladas, né? Respira, observa o teu corpo
Conversa com teu parceiro, olha, não cheguei ainda aonde eu acho que eu consigo chegar, onde eu posso chegar. Vamos trabalhar. E assim, gente, o sexo, ele não é só penetração, né? A gente está falando de um estímulo no corpo inteiro. Então, buscar esse estímulo no maior tempo que você puder vai facilitar para você, mulher, ter orgasmos. A gente recebe em consultório pessoas, mulheres principalmente, dizendo que tem problemas. Eu não tenho anorgasmia, eu nunca tive um orgasmo na minha vida. Tá, e como é que é o sexo na tua casa? Né? Qual é o tempo de estímulo que vocês têm como casal? Você se toca sozinha? Você sabe aonde você sente prazer? Não sei. E aí não facilita. Aí você vai atender essa mulher, ela não tem absolutamente problema nenhum. O problema que ela tem é falta de estímulo. Então, casal, aproveite a Semana dos Namorados, estimule um ao outro. Dê atenção para esse corpo feminino, seja você mulher consigo mesmo ou na tua relação a dois. Exija essa atenção ao corpo para estimular corretamente, né? Para ter um ganho maior nas sensações. Muitas mulheres buscam a terapia tântrica, a fisioterapia pélvica, porque não tem um orgasmo de qualidade ou às vezes nunca teve um e acha que tem um problema, né? Tem fisioterapeuta por aqui, me corrija se eu tiver errado, mas a gente realmente acaba se culpando, se castigando, né? Dizendo que não tem aquele orgasmo justamente porque você não teve um bom estímulo. Rafa, exatamente. Aí não aprendeu, não sabe como acaba não percebendo como conseguir isso com o parceiro, né? Não sei de mim, imagina. E aí eu projeto no outro a possibilidade dele me entregar esse orgasmo, né? Que a gente teve essa educação. A doutora Luciana está entrando aqui com a gente. Só um minuto. Oi. Vivian, me desculpa. Se enrolou toda. Não, olha só, deixa eu só explicar para você. Imagina. Para todo mundo que tá na live, gente. Eu não sei, porque para mim a live era às 9. Todas as minhas lives. Hã? Tá lá 20 horas. Eu sei que tá. Eu sei que tá, mas sabe quando você tá ali, assim, no automático, já tá tão acostumada a fazer a live às 9? Imagina. Perdão, assim, Imagina. foi um furo gigantesco. Eu deixei você falando sozinha, só depois que eu fiz. Imagina. A gente faz de novo, vai ser um prazer. A minha live tá terminando em 5 minutos. Então tá, a gente já vai encerrar aqui. Pessoal, a gente vai falar sobre sexo tântrico lá na live da doutora Lu. Vocês vão adorar, que ela é uma gracinha. É uma fofa. Vai ser ótimo. Eu também vou aprender. Vai ser uma overdose agora de informação. Isso, vai ser muito bom. Então, quem está aqui, que quiser continuar com a gente lá no canal da doutora Lu, fique aí, que a gente já entra. Eu estou terminando em uns 4 minutos. Então, eu vou entrando e vou falando com o pessoal e aí te espero lá, então, tá? Tá bom. Beijo. Tá bom. Nos vemos. Beijo. Até mais. Então, gente, assim, a nossa construção do orgasmo, ela é baseada mesmo em estímulo. A partir do momento que você percebe que o teu corpo está extremamente aberto, opa, eu consigo ter um orgasmo respirando. Mas não adianta você respirar e deitar lá na tua cama agora e falar assim, poxa, a Vivi falou que ia ter um orgasmo respirando e nada aconteceu. Realmente, há de se trabalhar o corpo, abrir essas sensações, abrir essa percepção, abre esses chakras aí, movimenta isso, busca o teu prazer sozinha, se conhecendo, pedindo para o parceiro se estimular. É uma delícia. A gente ainda tem uma educação baseada no sexo com vergonha, né? O sexo não é uma coisa natural. Falar de sexo não é natural. Mostrar, às vezes, prazer para o seu parceiro nem sempre é natural para todas as mulheres. Então, vale a pena
dedicar esse tempinho para se conhecer, gerar um estímulo no próprio corpo e falar para o parceiro, ó, já tracei o mapa da mina, é aqui que eu gosto, tá? Eu tenho lives aí anteriores ensinando para homens e mulheres como tocar a mulher para gerar um estímulo. Muita gente já me deu feedback que, olha, consegui ejacular com aquela explicação do pontinho de 1h, de 3 da tarde. Já consegui perceber onde fica o prazer no meu corpo, onde estão os meus canais, né? Mais sensíveis para sentir. Então, assim, façam isso, se toquem. Tem dúvida? Manda aqui para mim inbox que eu adoro responder. Quem bate papo comigo aqui de vez em quando tem bastante ciência disso, adoro dar esse retorno. Fiquem à vontade para tirar dúvida. E assim, se permitam de verdade deixar o teu corpo sentir, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem acho que 3 minutos. Rose, você já quer? Marca uma sessão ou começa assistindo os stories anteriores. A gente já falou sobre toque para mulheres. Eu já fiz algumas técnicas com o pessoal aqui ao vivo, mostrando os pontos, né, mais sensíveis das mulheres, mas é caso a caso, né? É individualizado. O nosso prazer não é igual, não é uma massinha de bolo, né? Então, cada uma vai responder de uma maneira, tá bom? Vai, Rafa, a gente vai passar para lá agora às 9 horas. Faltam 1 minuto, talvez 2 minutos aqui no Insta, porque um pouquinho mais, porque eu entrei, eu acho que eram 9h12. Então vai dar 9 horas, a gente pode encerrar aqui e bater um papo lá com a Lu no canal dela. Para quem chegou aqui agora, a gente estava falando sobre orgasmo, sobre essas construções do orgasmo. A nossa live hoje ia ser com a doutora Luciana, mas ela confundiu o horário, então a gente começou assim mesmo, e agora a gente vai ganhar mais 1 hora de live. Quem quiser, continua aí, que eu vou entrar ao vivo lá no canal da doutora Luciana. A gente tem ainda alguns minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Hoje eu não estou com vinho, hoje eu estou com gin. Vai sim, Kelinha, vai ficar salvo. Eu tô só dando tempo mesmo para encerrar naturalmente aqui a live, para a gente não correr o risco de perder. Depois eu vou lá pro canal da doutora Luciana, vou fazer a live no canal dela e vou salvar aqui no meu também. Então a gente tem um bônus hoje, 2 horas de bate-papo, tá bom? Beijo, Lucimar. Obrigada. Prazer vocês aqui. Se alguém tiver dúvida ainda em relação à construção de orgasmo, pode mandar para mim. Tem uma caixinha aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Então, dá tempo de falar a respeito. Se todo mundo concordar, a gente encerra aqui e bate papo lá na doutora Luciana. Lá a gente vai falar um pouquinho sobre o sexo tântrico. Aproveitar que a gente está na semana dos namorados, então é assunto que não acaba mais. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente enxerga. Eu já falei aqui 1000 vezes, né? Que o sexo para o Tantra ele é de verdade uma meditação. A gente tenta se integrar o outro com um estado de consciência maior, né? Não que a gente condene o erotismo, não é isso, mas estar no estado presente dentro da relação traz um ganho de prazer maior, uma profundidade, uma integração. Então, Semana dos Namorados é perfeito para a gente falar sobre isso. Tá bom? Deixei de responder alguma pergunta? Acho que não, né? Falamos dos orgasmos múltiplos para homens e para mulheres. A gente falou da questão da anorgasmia, que às vezes é só uma falta de estímulo de verdade. Não só a falta de estímulo, mas muitas vezes a falta de entrega da própria mulher. Então, vamos analisar o nosso relacionamento com o outro e consigo mesma, tá? Para a gente identificar se é uma questão orgânica, né? Se há uma questão orgânica ou se é só uma falta de permissão que a gente não se deu para ter esse prazer. Quando a gente fala de anorgasmia, é importante a gente parar para pensar na nossa educação,
né? Hoje você pode ser uma pessoa extremamente aberta, mente aberta, fala de tudo, conversa com teu parceiro, mas se de verdade você observar que você teve uma criação mais religiosa, baseada um pouco mais de repressão, isso traduz no corpo. A gente teve uma educação baseada na culpa, o prazer feminino nos gera uma culpa, né? Nos gera um medo. A gente tinha até poucas décadas atrás a questão do pecado, né? Do sexo ser um pecado fora de casamento. Acredito que ainda seja em algumas religiões. Então a gente carrega muito isso. Isso para nós mulheres atrapalha demais a nossa entrega de verdade. A gente não falou sobre o vaginismo, né? O vaginismo, acho que a gente ainda tem um tempinho. O vaginismo é aquela contração involuntária nos músculos vaginais que não permitem a penetração e que, quando permitem, geram dor, né? A gente consegue trabalhar esses bloqueios musculares dentro das sessões. Você deve procurar um fisioterapeuta pélvico também para isso, para questões orgânicas, né? Para dissolver essas questões orgânicas musculares. E você pode buscar a terapia tântrica para ir além disso, né? A gente sabe que em consultório isso tem um resultado muito grande, porque está totalmente dissociado do sexo. É um estímulo sexual que não é erótico, né? É um estímulo na região genital para trabalhar esses músculos sem erotismo, sem sensualidade, sem o objetivo de criar um clima erótico, né? Mas que ajuda essa mulher a relaxar e essa musculatura ficar menos tensa. Então ela começa a perceber que há um relaxamento dessa região e uma possibilidade, né, de ter uma penetração com o parceiro, um estímulo com o parceiro dentro do desenvolvimento dessas sessões. Então, vale a pena para quem tem esse perfil de queixa sexual. Tá bom? Consulta a sua médica, vai na tua gineco, vê se a sua fisioterapeuta pélvica pode te ajudar. Ah, Vivi, não tenho nenhuma questão, mas eu continuo sentindo dor. Vem para uma sessão tântrica. Né? Não sei se a Renata ainda está aqui, a Renata é fisioterapeuta, ela bate de cara com isso também. Às vezes trabalha pra caramba aquela região e não tem nada, mas aí, ainda assim a mulher não consegue ter uma relação sexual mais saudável. Busca a terapia tântrica, que é bastante útil para esse desenvolvimento. Tá bom? Ó, a Renata é fisioterapeuta pélvica e pega de vez em quando esses casos, né, Renata? De vaginismo, porque realmente às vezes trabalha toda essa musculatura na fisioterapia, mas ainda assim ela não está no estado de relaxamento, né? A terapia tântrica pode ajudar. É de verdade, trabalhar com o ser humano é multidisciplinar, né? Uma profissão só não ajuda plenamente o indivíduo, mas a gente vai encaixando essas peças para permitir que cada profissional consiga somar a algo mais, né? Sim, ajuda muito. Ajuda muito. Cada profissional pode ser parte dessa solução para aquele indivíduo. É incrível. A gente é suspeito para falar, né, Renata? Porque você vê o quanto você traz esses problemas sexuais e como isso muda a autoestima, muda a vida do indivíduo, né? Da mulher, do casal. Então, vale a pena trabalhar essas questões, sim, saindo um pouquinho, trazendo o clima do sexo, né? A gente traz essa mulher para uma dinâmica diferente do consultório médico, né? Traz essa mulher para uma dinâmica que é muito similar ao que ela vai encontrar na casa dela, mas sem erotismo. Ainda assim, sem erotismo. Eu vou passar para lá agora, Amanda. Pessoal, vou encerrar aqui. Ainda não bateu o tempo, mas a gente encerra e eu vou lá para a live da Lu. Tá bom? Vocês estão comigo? Encontro vocês lá. Pois é, Renata, muita gente melhora. Muita, muita.
que já vem com essa musculatura trabalhada, e aí esse trabalho emocional, né? Exatamente, vale super a pena. Pessoal, a gente já se vê, então, pode ser? Vou encerrar aqui, para a gente não se estender tanto. Beijinho, agradeço todo mundo que ficou aqui até agora, ok? Eu vou encerrar essa live e a gente parte lá para falar sobre o sexo tântrico que a doutora Lu está nos aguardando, tá bom? Beijo.